Um grande chefe de Nova York vai levá-lo aos bastidores da cozinha, em um passeio que será difícil de esquecer, por mais que você se esforce. Cozinha Confidencial, por Anthony Bourdain. Outro dia, à frente de um desses restaurantes híbridos sino-japoneses que estão começando a pipocar por toda Nova York, vi um letreiro anunciando sushi em promoção. Não consigo imaginar melhor exemplo de o que evitar no setor de alimentação do que uma promoção de sushis. Mesmo assim, o estabelecimento tinha clientes. Será que se o letreiro exibisse sushi barato ou sushi passado, ainda assim estariam comendo ali? Boa comida e boa degustação envolvem riscos. Uma vez ou outra, por exemplo, uma ostra vai lhe fazer mal. Seria melhor esquecer que existem ostras? De modo algum. Quanto mais exótica a comida e mais ousado o gourmet, maiores as probabilidades de um mal-estar posterior. Não vou me negar o prazer de uma morcilla, de um sashimi, ou mesmo de uma ropa vieja no boteco cubano da esquina, só porque às vezes passo mal algumas horas depois. No entanto, existem alguns princípios básicos dos quais não abro mão. Fatos que presenciei durante anos e que alteraram meus hábitos alimentares. Depois de passar tanto tempo em restaurantes, decidi me guiar por alguns preceitos claros sobre o que fazer ou não fazer. Foto: Anthony Bourdain, formado pelo The Culinary Institute of America, é o atual chefe executivo do Les Halles, em Nova York. Sem meias palavras. As pessoas me confundem. A comida não, diz Bourdain. Nada de peixe na segunda-feira. A menos que eu esteja no Le Bernardin restaurante 4 estrelas nova-iorquino, onde sei que compram o peixe diretamente da fonte, sigo essa regra à risca. Eu sei quanto tempo tem os peixes e os frutos do mar nos restaurantes às segundas-feiras, por volta de 4 a 5 dias desde que foram comprados. Você entra em um bom restaurante 2 estrelas em Nova York, em uma noite modorrenta de segunda-feira, e vê que ele oferece um prato do dia de atum que parece delicioso, com erva doce refogada, confite de tomate e molho de açafrão. Por que não? 2 termos deveriam lhe saltar aos olhos enquanto estuda o cardápio: segunda-feira e prato do dia. Eis como funciona. O chefe desse bom restaurante encomenda o peixe na quinta para ser entregue na sexta de manhã. Além disso, faz um pedido grande, pois só vai conseguir outra entrega na manhã de segunda-feira. Tá bem, alguns fornecedores de peixes e frutos do mar fazem entregas aos sábados, mas o mercado fecha na sexta à noite. É o mesmo peixe da quinta ou da sexta de manhã. O chefe espera vender quase todo aquele peixe, o atum que você vai pedir nas noites de sexta-feira e sábado, quando presume que o restaurante vai estar cheio. Presume também que, caso sobre algo no domingo, poderá desovar o restante no brunch como salada de frutos do mar ou então em um prato do dia. Segunda-feira é a noite das estratégias de venda, quando tudo que sobrou do fim de semana vai ser utilizado, e se der certo, ainda com lucro. É bem provável que o atum que você está pensando em pedir nessa noite tenha sido jogado de lá para cá nas geladeiras do restaurante, já cortado, misturando-se por 4 dias ao frango, ao salmão e às costeletas de cordeiro, as portas abrindo e fechando sem parar, enquanto os cozinheiros metem as mãos ali, apalpando cegamente em busca do que necessitam. Essas não são as condições ideais de refrigeração. Peixes e frutos do mar são um negócio complicado. Se um filé de peixe limpo ainda não estiver cheirando mal na segunda-feira à noite, ele pode acabar no seu prato. Não caia no conto das conchas. Não como mexilhões em restaurantes, a não ser que conheça pessoalmente o chefe ou que tenha visto com meus próprios olhos como o estabelecimento armazena e manuseia seus mexilhões. Adoro mexilhões, mas a experiência me ensinou que muitos cozinheiros são pouco escrupulosos ao manuseá-los. Alguns restaurantes, tenho certeza, possuem recipientes especiais com caixas vazadas, que permitem que os mexilhões escorram enquanto estão guardados. E é possível, pouco possível, que os cozinheiros desses estabelecimentos escolham com cuidado, a cada pedido, mexilhão por mexilhão, assegurando-se de que todos estejam vivos e saudáveis antes de jogá-los na panela. Não trabalhei em muitos lugares assim. Em uma excelente brasserie de Paris, tive a infelicidade de comer um único mexilhão estragado, um sujeitinho traiçoeiro escondido entre um grupo impecável. Obrigou-me a arrastar-me até o banheiro, agarrando a barriga e vomitando. Não gostaria de repetir a experiência. Desconfie do brunch.
O brunch de domingo pode ser uma oportunidade irresistível para um chefe preocupado com os custos se livrar das sobras das noites de sexta e sábado e dos restos gerados na preparação dos pratos. Está vendo aquele peixe que seria muito mais bem servido grelhado com uma fatia de limão, transformado repentinamente em salada de frutos do mar em vinagrete? Ao ler em vinagrete no menu, entenda conservado ou disfarçado. Como estamos no brunch, que tal um molho holandês? Não para mim, as bactérias o adoram. Essa delicada emulsão de gemas e manteiga clarificada deve ser mantida a uma temperatura nem muito alta nem muito baixa, ou vai desandar ao ser colocada sobre os ovos pochés. Pena que essa temperatura morna seja também a favorita das bactérias para a reprodução. Nenhum chefe que eu conheça jamais preparou molho holandês na hora. É provável que o molho que você vai saborear tenha sido preparado horas antes e reservado. Igualmente inquietante é a probabilidade de que a manteiga usada no holandês seja da mesa, derretida, aquecida, clarificada e peneirada para eliminar as migalhas de pão. Sabe como é, manteiga custa caro. O molho holandês é um autêntico caldo de cultura de bactérias. A propósito, você sabe há quanto tempo aquele lombinho canadense está se deteriorando no balcão? Lembre-se, o brunch só é servido nos fins de semana. As palavras-chave são cardápio do brunch. Tradução? São sobras pouco atraentes e $12 por 2 ovos, mais um Bloody Mary de cortesia. Se tiver um compromisso social que inclua um brunch, peça um hambúrguer. Encare a realidade sobre os pães. Mesmo que minha cestinha tenha sido reciclada de outra mesa, ainda assim, eu como pães em restaurantes. A reutilização de pães é prática comum. Estou certo de que alguns restaurantes instruem seus ajudantes de garçom a jogar fora todos os pães não utilizados até 50%, segundo meus cálculos. E talvez alguns estabelecimentos sigam de fato essa prática. Mas quando a casa está cheia e o ajudante que está limpando as mesas, completando água nos copos, preparando expresso e cappuccino e despejando pratos sujos na máquina de lavar, vê uma cestinha intacta, repleta de pães. Na maioria das vezes ele vai usá-la. É fato, não me incomoda e não deveria surpreendê-lo. Está bem, pode acontecer que algum turista recém-chegado de uma excursão a pé pelas regiões pantanosas da África Ocidental espirre na direção da cesta de pão, e essa possibilidade pode lhe parecer inquietante. Mas então, você também deveria evitar aviões e metrôs, ambientes igualmente suspeitos para a transmissão de doenças pelo ar. Coma o pão. Delicie seus olhos. Quando se vê um restaurante limpo, com garçons bem apresentados, o salão cheio e todos demonstrando um interesse genuíno pelo que estão fazendo, são grandes as chances de uma boa refeição. Mas e se o proprietário, o chefe e um garçom com ar entediado estão sentados a uma das mesas da frente conversando sobre futebol? E se o encanador passa com um desentupidor de vaso sanitário? Péssimo sinal. Eu não como em restaurantes com banheiros sujos. Não é difícil imaginar por quê. Eles permitem que você veja os banheiros. Se o restaurante não se dá ao trabalho de manter limpos os vasos e os pisos, imagine só como devem ser as geladeiras e as áreas de trabalho. Seu garçom está com cara de quem acabou de acordar embaixo da ponte? Se a gerência permite que ele circule assim pelo salão, sabe-se lá o que estão fazendo com o camarão que você pediu. Não resolva o problema dos chefes. Carne e peixe custam dinheiro. Acho que cada prato elaborado deve ser vendido por 3 ou mesmo 4 vezes seu custo, a fim de que o chefe possa ter lucro. Mas o que acontece quando ele encontra uma ponta dura de filé, ligeiramente repelente e que foi empurrada repetidas vezes para o fundo da pilha? Ele pode jogá-la fora, mas é perda total. Ou então servi-la à família, o que, em termos econômicos, é o mesmo que jogar fora. Ou ainda reservá-la para servir bem passada ao tolo que prefere carne ou peixe incinerados, parecendo nacos de carvão insípidos e borrachentos, e que não será capaz de dizer se o que está comendo é comida ou são restos. Em geral, um chefe orgulhoso sentiria desprezo pelo cliente que destruiu seu prato sofisticado. Mas não nesse caso. O sujeito está pagando pelo privilégio de comer o que iria para o lixo. Por que não se deleitar? Pense em termos de giro. Se um restaurante é conhecido pela carne e parece ter pouco movimento, não peça algo esotérico e ousado como, por exemplo, buiabás. Há quanto tempo você acha que aquelas poucas porções de mariscos, mexilhões e lagosta estão guardadas na geladeira, esperando que alguém como você as peça? A chave é rotatividade. Se o restaurante está cheio,
e você vê buiabaices voando pelas portas da cozinha a todo instante, provavelmente será uma boa escolha. Entretanto, em alguns estabelecimentos com pouco movimento, os itens menos procurados, como cavalinha grelhada e fígado de vitela, ficam guardados, estragando-se em um canto escuro da geladeira. No menu parecem ótimos, mas não acredito que você vá mesmo querer comer aquilo. Olhe para o rosto de seu garçom. Ele sabe. Esse é um bom motivo para tratá-lo bem. Ele pode salvar sua vida, ou pelo menos sua noite com um erguer de sobrancelha ou um suspiro. Pode, no entanto, ter recebido ordens do chefe sob ameaça de morte para empurrar aquele bacalhau antes que comece a exalar mau cheiro. Observe a linguagem corporal e fique atento. Escolha as terças-feiras para comer fora. Movimento. Giro. Rotatividade. Os alimentos que chegam na terça-feira são frescos, a preparação é recente e o chefe está bem descansado depois da folga no domingo ou na segunda-feira. É o verdadeiro começo de uma nova semana, quando você pode contar com a boa vontade da cozinha. Nas sextas e nos sábados, os alimentos estão frescos, mas como a casa está cheia, o chefe e os cozinheiros não podem dar a seu prato a atenção que eles e você gostariam. É bem provável que o chefe tente causar a melhor impressão possível na terça-feira. Os produtos de qualidade estão chegando e ele tem 1 ou 2 dias para pensar em como prepará-los com criatividade. Ele quer que você fique satisfeito na noite de terça. No sábado, está mais preocupado com a rotatividade das mesas e com a correria. Essas revelações o assustam? Seria melhor desistir de comer fora? Limpar-se com lenços antissépticos quando passar por um restaurante? Nada disso. Seu corpo não é um templo, é um parque de diversões. Divirta-se. Sem dúvida é uma aventura sempre que você come um taco ou um cachorro-quente da carrocinha, mas isso não é novidade. Se está disposto a arriscar uma leve indisposição gastrointestinal por uma daquelas linguiças de feira, ou por uma fatia de pizza que você sabe que está no balcão há 1 ou 2 horas, por que não correr riscos pelos bons pratos? Não tenho vontade de morrer nem alimento uma predileção doentia por disenteria. Mas, e se eu estiver em uma cidade estranha do Extremo Oriente, por uma noite apenas, e ainda que eu não tenha sido formalmente apresentado ao chefe, surgir a oportunidade única de degustar um jantar inteiro à base de baiacu, eu vou topar. Afinal, só se vive uma vez. Cozinha Confidencial. Aventuras nas entranhas da culinária. 2000, Anthony Bourdain. A ser publicado no primeiro semestre de 2002, pela Companhia das Letras São Paulo. SP Seleções, outubro 2001, Reader's Digest, fim Biblioteca Virtual do PCJ.